E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Aqui é o Davi e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui para trazer a resenha de Green River Killer, né? Uma HQ aqui de True Crime, né? Ou seja, ela é baseada ali em fatos reais, né? Eu acho que fatos reais é pleonasmo. É uma HQ baseada ali na história do assassino de Green River, né? Aconteceu aí nos anos 80, 90 e várias informações do caso só foram ser reveladas ali nos anos 2000, né? Enfim, foi um caso que durou muitos anos, né? E essa HQ vai falar sobre esse caso, né? Então antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber aí novos vídeos como esse, beleza? Então vamos lá. O livro, ele conta a história da perspectiva do detetive responsável pelo caso do Green River Killer. E é o detetive que acompanhou durante anos esse caso. Como eu disse, o período desse caso foi desde os anos 80 até mais ou menos ali os anos 2000, né? Que eles ficaram investigando esses casos e tudo mais, né? Então foi aí uns 20 anos, 20 e poucos anos ali, só para poder solucionar esse caso, encerrar, né, esse caso em definitivo. Assim, a gente vai ver a história pelo ponto de vista do detetive Tom Jensen. E uma coisa legal dessa HQ é que ela é escrita pelo filho do Tom Jensen, né, o Jeff Jensen, né. Ele é o roteirista dessa HQ. O filho dele acabou acompanhando alguns dos momentos ali do pai que ainda estava investigando, e ele acabava contando algumas situações ali, contava um pouco do progresso do caso na época, e tem isso, tem esses relatos assim na HQ também, né? Enfim. Outra curiosidade que é uma curiosidade assim meio fora do contexto aqui da HQ toda, mas eu queria falar porque eu achei legal. A introdução da HQ, ela é feita pelo Brian Michael Bendis, e o Brian Michael Bendis, ele é o escritor de um HQ que eu gostei pra caramba, eu li bastante dela, que foi aquela Ultimate Spider-Man. Eu li vários volumes dela há muito tempo atrás, né, e eu gostava pra caramba, né, então eu só queria fazer esse adendo aí. Então o Brian Michael Bendis, ele escreveu aqui essa sinopse e uma introdução pro livro aqui, né, tem bem no iniciozinho, tem aqui uma introdução, né, e você vê aqui ele falando sobre essa obra, ele elogiando aqui essa história legal. Ele fala, contando um pouquinho, né, dessa introdução, mas ele fala assim que o autor, né, dessa obra aqui, o Jeff Jensen, né, o autor, ele conhecia o Bendis de uns rolês assim com relação a escritores e tal, e quadrinistas, mas ele não era exatamente um amigo, né? E só que ele chegou a falar da ideia dessa HQ para ele, né, muito antes dela ser lançada, né? E é engraçado que ele fala assim, o Bendis fala assim, quando o autor, né, chegou para ele e falou assim, posso te fazer uma pergunta? Eu tenho uma ideia para um HQ. Aí ele fala assim que, cara, depois dessa frase sempre vem a ideia mais idiota do mundo. E aí quando ele falou assim, então, meu pai, ele era o detetive-chefe da investigação do Green River Killer. Aí ele, na hora, ele falou assim, cara, na hora eu senti uma inveja descomunal, assim. Ele fala assim, cara, eu senti uma inveja terrível dele, porque ele tem ali uma história de uma graphic novel incrível pra contar por causa disso, sabe? Na hora ele falou isso. E aí depois ele vai explicando algumas coisas, como que foi esse contato deles dois, e o que ele acha de toda essa obra. Ele fez essa introdução, né? É só uma coisinha fora do contexto mesmo, mas eu queria falar. Enfim. Então eu vou começar aqui pela arte, né? A arte, cara, eu achei ela, assim, muito bacana, muito legal. Ela tem esse estilo, assim, preto e branco, né? Dá pra ver aqui, ó, já peguei uma cena aqui que dá ruim, né? E eu acho que ela funciona muito bem quando ele precisa representar algumas cenas, assim, mais grotescas, mais violentas. Eu acho que ela deixa uma tensão implícita, vamos dizer assim. Então você vê aqui então assim, você vê, por exemplo, uma cena de crime, ela é uma cena que você consegue perceber que ela é feia, mas por causa do traço preto e branco, ela acaba aliviando um pouco a questão visual, assim, e fica muito na ideia
ok, vi um assassinato, existe uma pessoa morta aqui, sabe? Existe uma coisa horrível que aconteceu aqui. E eu acho que funciona bem para esse tipo de história, porque nem todo mundo gosta de ver a parte violenta, vamos dizer assim, né? E eu acho que o foco dessa história nem é ser uma coisa assim de choque, né? Uma coisa chocante, uma coisa assim de violência agora, e não. O foco dela é realmente contar um pouco dessa história do policial mesmo, assim, do caso, da parte ali de todo esse processo que existiu de investigação e do crime e das pessoas envolvidas. Consegue gerar momentos ali de tensão, consegue mostrar ali uns momentos mais violentos, né? Mas sem ser de uma maneira assim que espante o leitor, vamos dizer assim, que choque muito o leitor, porque às vezes a ideia não é essa. Um cadáver sendo encontrado enterrado, ele fala do cheiro, ele fala da podridão, tem a expressão de nojo aqui do Tom Jensen e tudo, tem os traços das pessoas, das vítimas e tudo. E, enfim, você tem aqui, ó, cara, olha isso aqui, ó, é uma cena do crime, certo? Então, assim, é uma cena pesada, né? Uma cena, assim, chocante, mas o traço preto e branco, ele acaba ali aliviando mais para quem não tem estômago, entendeu? Então, eu achei interessante. Eu não tenho muito problema com obras violentas, com obras que tenham descrições, livros que tenham descrições violentas, ou HQs, assim, que tem violência, eu não tenho muito problema, não. Mas eu entendo que talvez a escolha dessa arte em preto e branca tenha sido pensando nisso, né? Eu achei legal, fora que, assim, cara, é um traço muito bonito. É um traço de HQ, assim, com bastante detalhe, com bastante definição, assim. Então assim, eu gostei bastante. Mais vítimas, mais coisas aqui. Não sei se dá pra ver. Tomara que esteja dando pra ver, né? Esse jogo de preto e branco também, cara, de momentos sombrios, cara, eu acho que também combina bastante, sabe? Agora, falando um pouco da história do livro, assim, a história eu achei muito legal porque ela tem suas cenas tensas, tem suas cenas, assim, de suspense e mistério, mas ela tá muito mais focada na ideia, assim, do policial, entendeu? E o que ele sentia ali com relação ao caso, a falta de solução por muito tempo do caso, e o que ele sentiu quando o caso foi solucionado de fato, entendeu? Tudo isso, sabe? Toda essa relação ali do trabalho desse policial envolvido com esse caso tão pesado, né? E tudo mais. E eu acho que isso dá um toque mais de drama para essa HQ. E até um pouco biográfica, de certa forma, assim, sobre a investigação e tudo mais, né? E nesse sentido, cara, eu achei que funcionou muito bem, eu gostei bastante. Ela é muito bem estruturada também, dividindo ali os momentos, contando ali trechos da história que se passam nos anos 80, trechos que se passam nos anos 90, trechos que se passam nos anos 2000. E elas vão ali sendo interligadas de uma maneira muito bacana, entendeu? O autor do livro, ele queria fazer uma grande homenagem ao pai, sabe? Ele tá homenageando o trabalho dele, a dedicação dele, todo o esforço, né, do pai dele dentro desse caso. Tem esse toque, assim, especial, sabe? Um filho escrevendo sobre um pai, de como ele é visto por esse filho dele e tudo, e fala sobre todo esse envolvimento com relação ao caso. Eu achei muito legal essa obra aqui. É muito difícil dar uma nota, sabe? Notas altas são complicadas, né? Porque assim, eu quero colocar elas num patamar bom, mas também não quero que as pessoas entendam que é uma obra-prima, uma coisa assim, que talvez não seja, entendeu? Eu não vejo talvez dessa forma, entendeu? Mas eu diria assim, cara, é uma HQ muito boa, muito assim, com esse toque especial de homenagem, de ter esse cuidado com relação a esse personagem que foi o detetive, né? Então é uma história que tem esse sentimento especial, então é muito legal. Você acaba tendo muita simpatia e muita empatia
pelo detetive e acaba entendendo pelo ponto de vista dele muito do assassino, né? E agora, dando uma nota para essa obra de 0 a 10, eu vou dar um 8,5. E eu acho que é uma nota bem alta, muito boa. E eu gostei bastante. É uma obra legal. Só que é o seguinte, essa HQ, ela não é necessariamente de terror, tá? Ela tem um assunto macabro, mas ela é muito mais, assim, biográfica, dramática, entendeu? Do que necessariamente uma HQ de horror, né? De terror ou de suspense, uma coisa assim. Ela tem um pouco traços ali de suspense policial, porque a gente tá falando ali de montar um caso, de montar ali as investigações de um caso e tudo, mas ele tá mais relacionado a um drama quase biográfico. Então, assim, não procurem essa HQ por uma questão de terror, porque quer, sabe, ver uma história de suspense super complexa, mistério ou horror, né? Ou se sentir assim com terror e algo assim, né? Não é meio que essa a ideia principal, né? Não é uma HQ de terror, é uma HQ de drama quase biográfica, falando principalmente do detetive. Isso não quer dizer que não tenham cenas pesadas, tem muitas cenas pesadas, então isso tem que ficar bem claro, tá? Senão você pode procurar a obra por outros motivos, né? Enfim. Então é isso. Essa foi a resenha de Green River Killer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações aí do canal para você receber mais vídeos como esse. E eu espero que você esteja gostando do canal, esteja gostando desse conteúdo. Espero que eu consiga postar mais vídeos que sejam do interesse de vocês, beleza? Então é isso aí, falou, gente. Um abraço, até mais.